Muito boa tarde. Boa tarde a todos, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Hoje é dia 25 de setembro de 2022, domingo. Excepcionalmente, nós estamos transmitindo o nosso programa hoje, devido à marcha para Jesus ontem aqui em Indaiatuba. O nosso amado irmão Jairo estava ao vivo, não é? Acompanhando a marcha. Então hoje, para a honra e glória do Senhor, nós estamos iniciando na radioamormaior.net.br o programa Escola Bíblica em Ação. Nós estamos no programa 16, para a honra e glória do Senhor. Sou o pastor João Lembo, da Igreja Batista Ágape em Indaiatuba. Já peço para você se inscrever no nosso canal do YouTube. Lá você vai encontrar gravado esse programa, gravado a oração da manhã, a mensagem dos nossos cultos. Eu peço para você divulgar, assiste e divulgue a palavra, não é? Porque é a palavra do Senhor. Venha nos fazer uma visita, nós estamos localizados na Avenida Visconde de Indaiatuba, 1173, bem em frente ao ginásio de esportes. E nós estamos aqui, né, hoje excepcionalmente domingo, mas nós estamos aqui todos os sábados, amados, das 14 às 15 horas, né, para estudar mais e aprender mais da palavra do Senhor. Amém? Eu peço que vocês também compartilhem, divulguem o site, o link da rádio, www.amormaior.net.br. Amém? O Espírito Santo do Senhor fale conosco, ministre aos nossos corações. Nós sempre iniciamos num devocional lendo a palavra. Amém? Então eu peço que você sempre tenha à mão a palavra, que você abra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5, Efésios 5, a partir do verso 24, amados. Eu estarei lendo Efésios 5, de 24 a 27. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas uma igreja santa e irrepreensível. Essa mensagem, esse devocional hoje, o Espírito Santo nos diz, amados, para que eu e você, independentemente da igreja que congregamos, que eu e você, como membros de uma igreja, como cristãos, como servos, como filhos de Deus, estejamos sujeitos a Cristo, a cabeça Jesus Cristo, a palavra Jesus Cristo, que a nossa mente esteja cativa a Jesus Cristo. A nossa mente, ela é um campo de batalha, ali reside a grande batalha. Ali, às vezes, somos colocados à prova. Então, em nome de Jesus, que nós como igreja, a gente sujeite a nossa mente a Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, ele, logicamente, fazendo um paralelo e falando da importância do marido, ele diz que assim como Deus é o cabeça de Jesus Cristo do marido,
do homem, ele coloca aqui exatamente que o homem, ele ame a vossa mulher como Cristo amou a igreja, se entregando por ela, né? Então essa sujeição que nós temos à igreja de Cristo, ela passa em nós amarmos Jesus Cristo, né? E qual é o objetivo, igreja? Né? Por que Jesus Cristo nos traz hoje aqui, o Espírito de Cristo nos traz hoje aqui nesse devocional? Porque nós, como igreja, santos e filhos, nós temos que santificar, nos santificar. Nós temos que nos purificar como igreja, porque nós somos a igreja. Nós temos que buscar a santificação e a purificação com a lavagem da água, da água que é Jesus Cristo, pela palavra que é Jesus Cristo. Para que nós tenhamos realmente essa igreja gloriosa que diz o verso 27, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, sem mancha, sem absolutamente nada, ou coisa semelhante, como diz a palavra, mas, de novo, santa e irrepreensível, né? Santa, separada e irrepreensível. Irrepreensível no corpo, irrepreensível na alma e irrepreensível no espírito. Porque a igreja somos nós, não é? Cabeça é Jesus, mas a igreja somos nós fazemos parte dessa igreja. Então nós temos que buscar nas nossas vidas a santificação. Temos que buscar a purificação através da palavra, para sermos irrepreensíveis. Na alma, que são as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa vontade, no corpo físico e no espírito. Meu espírito ama o Espírito de Deus. O meu espírito busca a Deus no Espírito de Deus. Amém? Que a gente possa realmente iniciar essa escola bíblica em ação, né? E essa realmente é uma das grandes, um dos grandes objetivos da escola bíblica em ação. Buscar o quê? Né? Nos santificar e nos purificar através do conhecimento da palavra. Conhecimento, né? Que ele tem que passar pelo meu entendimento, pelo seu entendimento, tem que entrar no nosso coração, e assim a nossa mente ela vai sendo o quê? Lavada, purificada pela palavra. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós bendizemos o seu santo nome. Pai, nós te agradecemos a mais essa aula que vai se iniciar, que o Senhor já está falando conosco. É um privilégio estar aqui, Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude realmente a entender e a praticar e a buscar a santificação e a purificação através da sua palavra. Louvado, exaltado, engrandecido é e seja o seu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos à primeira parte do tema central, né? Tema central esse que é o estudo do livro de Apocalipse, amados. Eu convido você a ler Apocalipse 1:11. Jesus Cristo pedindo ao apóstolo João escreva num livro que você vê e mande às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nós tivemos a grande oportunidade de estudar detalhadamente, praticamente, versículo por versículo, verso a verso, todas as cartas direcionadas à igreja. Desde a igreja do início apostólica
até a igreja dos dias atuais. Vimos elogios, críticas, vimos, na verdade, elogios, mas nós vamos iniciar essa aula hoje fazendo um resumo. Quais os principais tópicos de que Jesus Cristo deseja para a sua igreja? De novo, como nós vimos, a igreja somos nós. Nós fazemos parte da igreja. E nós temos que ter algumas atitudes. E essas atitudes dependem de cada um de nós que formamos a igreja de Cristo. Então, na verdade, esse resumo, novamente, não é? Nos chama a atenção da nossa responsabilidade. Então, o primeiro item aqui, se nós fôssemos pegar todos os itens das cartas, o primeiro que eu destaco aqui é que eu e você, como igreja, buscando a santificação, buscando a purificação, nós temos que rejeitar o mal. Nós temos que rejeitar o quê? A aparência do mal. Isso depende de mim e de você, né? Que a gente não faça acordo com o mal, que a gente realmente fique atento a todo levante de Satanás nas nossas vidas. Um outro ponto extremamente importante que foi dito foi que nós tenhamos paciência, para que a gente tenha o quê? Paciência, não é? Isso é um ponto extremamente importante, buscar o fruto do Espírito. Outro ponto extremamente importante que foi dito por Jesus, que foi, na verdade, elogiado por Jesus, a igreja que trabalha, a igreja que produz. A igreja de Jesus Cristo, amados, ela tem que servir. Cada um de nós temos que ter como corpo, temos o quê? Funções. O nosso corpo, individualmente, ele tem funções. Então, nós como igreja, cada um de nós, individualmente, nós temos que produzir. Nós temos que trabalhar. Nós temos que ter um ministério. O ministério nada mais é do que servir. Isso é um grande elogio que Jesus Cristo faz à igreja. Outro, evidentemente, que para que eu trabalhe e continue trabalhando, para que eu como igreja continue produzindo, eu tenho que perseverar, porque as lutas realmente, elas acontecem, né? Praticamente todos os dias, né? Então nós temos que perseverar no trabalho, perseverar na produção para servir a Jesus Cristo. Outro ponto importante levantado por Jesus nessas cartas, é que eu e você suporte o sofrimento. Suportar o sofrimento aqui é porque, às vezes, a nossa alma, ela clama, ela não quer fazer muitas coisas que o Espírito quer fazer e deseja fazer e precisa ser feito na igreja. Então, há um conflito interno, né? É por isso que a palavra de Deus nos diz aqui, não é? E no início ela já disse que alma, corpo e espírito devem estar o quê? Irrepreensíveis, para que não haja o quê? Esse sofrimento, esse conflito. Outro ponto extremamente importante que Jesus Cristo nos trouxe nessas cartas é que eu e você sejamos fiéis a Ele, Jesus Cristo, independentemente da situação, independentemente daquilo que eu espero, independentemente da minha vontade ou não. É um outro grande elogio. Jesus Cristo, ele elogia a igreja que realmente é fiel a Ele, que faz o que Ele manda, que faz o que Ele pede. Outra característica importante é a igreja que exala o amor de Cristo, a igreja que abraça, a igreja que não julga, né?
É a igreja realmente, né, que exala o amor de Deus, exala o amor de Cristo. Se nós como igreja, se você na sua igreja não exalar o amor de Cristo, o Espírito Santo do Senhor não estará lá com você. E se vários e vários irmãos que se dizem irmãos não exalarem o amor de Cristo, a igreja se torna morna. Amém? Então é por isso que Jesus Cristo nas cartas ele elogia a igreja que exala o seu amor. Outro ponto extremamente importante que Jesus não fala só uma igreja, falar mais de duas igrejas é a fé, a esperança, mas fundamentalmente o que? A fé. Tenham fé em dias melhores, tenham fé na palavra, tenham fé no Espírito Santo do Senhor, tenham fé que eu estou do seu lado, né? Então uma igreja é elogiada por Jesus Cristo, a igreja que tem fé. Só para lembrar, como fruto do Espírito, como domínio próprio, que a gente novamente tenha paciência, né? Então a paciência que é colocado novamente, mas que a gente busque, na verdade, o fruto do Espírito. Quando a gente busca o fruto do Espírito, né? Para buscar realmente o domínio próprio. E tendo a ver também com o trabalho, com a produção no ministério, que a gente ative o nosso ministério, seja ele qual for. Nós precisamos ativar o ministério para que o corpo seja cada vez mais forte, que ele não morra. O corpo ele não pode morrer. Amém? Então, se eu tenho um dedo, se eu sou o dedo do corpo, né, e eu não produzo como dedo, ele acaba o quê? Ele acaba morto. Então eu tenho que ativar a circulação do meu dedo, eu tenho que ativar a circulação, não é, do meu ministério, né, fazendo esse paralelo com o corpo. E isso quem faz, quem é, somos nós, igreja. Então se você tem realmente um ministério, se Deus realmente toca no seu coração, se você arde, né, por alguma parte, né, por algum ministério da igreja, procure seu pastor, né, converse, orem, né, para que esse ministério seja ativado. Jesus Cristo se alegra com isso, porque é o corpo em pleno funcionamento, é um corpo em equilíbrio. Amém? Então essas, não é? Essas são realmente, não é? É o grande resumo, né, daquilo que Jesus Cristo espera do corpo. Eu vou dizer agora, amados, alguns itens para que a igreja de Cristo tome cuidado, né? Para que realmente a igreja de Cristo ela fique atenta a algumas situações. A primeira delas, a igreja tome cuidado e não perca o amor a Jesus Cristo. Esse amor ele tem que ser latente, ele tem que ser o quê? O grande objetivo da igreja, que a gente não perca o amor a Jesus Cristo, não é? Segundo ponto que eu e você nós temos que tomar cuidado para que a gente não tolere a imoralidade no sentido geral, roupas, palavras. Às vezes realmente nós somos tomados por palavras vãs, né? Tá certo? Por comportamentos, mas em nome de Jesus, que a gente tome cada vez mais cuidado como igreja de Cristo quanto à imoralidade. Também que a gente tome muito cuidado com a idolatria. Aí eu não estou falando aqui idolatria de imagens, eu estou falando, não é, um gosto exacerbado, não é, para que esse gosto substitua Jesus Cristo, não é? Então a gente precisa realmente tomar muito cuidado, né, com a idolatria, não é? Outro ponto fundamental que eu e você nós temos que tomar muito cuidado, e aqui entra realmente num dos objetivos do nosso programa, né, que a gente não pode tolerar o quê? Heresias, né? Agora, para que a gente não tolere heresias, nós precisamos conhecer a palavra.
o que é a palavra, qual o significado da palavra. Então, quanto mais eu conheço, quanto mais eu estudo, menos eu estarei vulnerável ao quê? A heresias. E Jesus Cristo fala disso, né? Ele é muito enfático nas suas cartas, para que a gente tome, para que a igreja de Cristo tome cuidado com as heresias, né? E, no final, como vimos na igreja de Laodiceia, que a igreja, que nós como igreja de Cristo, nós não sejamos indiferentes, nós não sejamos morno. Amém? Tá certo? Né? Nós temos que tomar cuidado, igreja. Muito cuidado com o julgamento. Muito cuidado. Né? Existem alguns pontos importantes na igreja, né? Sobre julgamento, julgar, né? Muitas vezes a ação de um irmão, muitas vezes a ação de um ministro, muitas vezes a ação de um pastor, de um presbítero, tá certo? Então, antes de efetivamente nós sabermos, e mesmo sabendo, nós precisamos orar e não julgar. Amém? Então, isso é um ponto extremamente importante. Jesus Cristo fala isso nas suas cartas, que a gente precisa tomar cuidado com o julgamento. Nós precisamos tomar cuidado com a remoção do candeeiro, a remoção de Jesus Cristo, né? Nós precisamos tomar cuidado. E essa mordidão que nós falamos, né? Essa indiferença faz com que Jesus Cristo, ele o quê? Queira nos expulsar da boca. E a água morna e o morno geralmente é isso, e realmente é isso, igreja. Né? Experimente tomar água morna, né? O estômago lhe fica embrulhado. Jesus Cristo disse isso na última carta. Disse isso para a igreja atual de Laodiceia. É como se ele estivesse tomando água morna. Jesus Cristo está prestes ao quê? A vomitar. Porque ele não aceita a indiferença. Ele não aceita realmente o julgamento. Ele não aceita a idolatria. Ele não aceita a imoralidade. Ele não aceita as heresias. Ele não aceita que o seu amor seja indiferente ou esteja frio. Ele não aceita, igreja. É por isso que ele fala, é por isso que ele enfatiza, né? É por isso que ele diz para que eu e você, para que a igreja tome cuidado com a remoção do candeeiro. O que é a remoção do candeeiro? A remoção do candeeiro nada mais é do que nós continuarmos servindo a Deus numa determinada igreja, numa determinada denominação, mas Jesus Cristo não está mais lá, né? E aí sim é a igreja morna, é a igreja sem o Espírito Santo, porque a igreja não está servindo mais a Deus, não está servindo mais o Espírito de Cristo, não está servindo mais a Jesus Cristo, está servindo a homens, está servindo individualmente a cada um, né? Então que nós prestemos atenção como servos, como filhos, como cristãos, para que não haja a remoção de Jesus Cristo. É por isso que Jesus Cristo nas cartas, quando havia realmente críticas, ele sempre se apresentava dizendo: arrependam-se, arrependam-se. Quando eu e você busca o Espírito Santo e a gente recebe realmente a orientação que nós estamos fora, Jesus Cristo nos dá ainda essa oportunidade. Arrependam-se, né? Principalmente, amados, porque a igreja de Cristo, e foi dito isso, Jesus Cristo falou isso nas suas 7 cartas.
Ele pede para que a gente se arrependa, e esse arrependimento depois, ele sempre vinha numa palavra maravilhosa das promessas, as promessas de Jesus Cristo, né? E eu me arrependendo, fazendo com que a palavra de Cristo realmente esteja no nosso coração e no meu coração, nós temos acesso a quê, igreja? A árvore da vida, que é Cristo Jesus. E esse acesso será o quê? Eterno. As cartas de Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo dizendo: se há arrependimento, há a coroa da vida, nós seremos o quê, igreja? Coroados pela vida eterna, junto com a presença de Jesus Cristo. Não é pouca coisa, igreja. Então, que em nome de Jesus, que a gente tenha essa consciência, que a gente esteja realmente alinhados como mente de Cristo. Porque Jesus Cristo disse: nós realmente nos arrependermos, nós estaremos vestindo o quê? Trajes brancos. Nós veremos esse conceito dos trajes brancos aqui em Apocalipse mais para frente. A importância de vestir o traje branco, santificação, pureza espiritual. Isso passa pelo arrependimento quando erramos. O arrependa-se aqui é a presença permanente do nosso nome do livro da vida, igreja. Que coisa maravilhosa. Se às vezes ficamos, né, por nós ou por os nossos filhos, alegres e felizes pelo nome na lista de uma faculdade, você imagine, né? Imagine na lista, né, do livro da vida, o nosso nome no livro da vida. Então, é por isso que Jesus Cristo diz: arrependam-se, verifiquem, aguardem, arrependam-se, em nome de Jesus. E eu selecionei, claro, evidentemente, as principais promessas. E essa última que eu selecionei realmente, ela nos dá ideia, né, de como Jesus nos ama, de como Jesus quer compartilhar da sua vida conosco. Porque ele disse nas suas cartas, né, que quando nós realmente servirmos a Jesus de todo o coração, servirmos a Jesus com todo o entendimento, servirmos ao Cordeiro, considerarmos de todo o coração e de todo o entendimento que Jesus Cristo é o nosso Senhor, que Jesus Cristo é o nosso Senhor, Ele nos dará, igreja, o compartilhar do seu trono. Nós, como servos, como filhos, né, como cristãos, como ovelhas de Jesus Cristo, amado. O nosso Pai, Jesus Cristo, Ele nos dará a oportunidade de nós nos assentarmos junto com Ele no seu trono de glória. Amados, mais do que isso, puxa vida, mais do que isso, né? Aqui realmente é o auge, aqui realmente, igreja, é a prova de todo o amor que Jesus Cristo tem por nós, porque tudo que é dele, né, como herança virá para nós e nós teremos o trono. O que mais nós queremos, igreja? Compartilhar junto com ele o trono da justiça, o trono da glória, o trono da presença, porque onde há trono de Jesus Cristo, há a presença de Jesus Cristo. Nós estaremos permanentemente, eternamente, juntos com a presença de Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa. Então, todo o resto tem muito menos importância,
É por isso que a gente precisa se esforçar, precisa se arrepender, né? Precisa orar, precisa clamar, precisa jejuar, precisa buscar, para que a gente não extinga realmente o Espírito Santo das nossas vidas. Novamente, não quero ser repetitivo, mas um dos objetivos desse programa é esse, igreja, que a gente aprenda mais a palavra, aprenda mais quem servimos, quem é Jesus Cristo, né? O que são dias das nossas vidas diante da eternidade, junto com o Cordeiro. Não é nada, não é absolutamente nada. Nós veremos isso também em Apocalipse. Então, em nome de Jesus, né, que a gente busque o equilíbrio da alma, do espírito e do corpo. É um desafio? É fácil? Não é. Nós sabemos que não é. Mas que a gente busque, né, para que a gente realmente, né, seja coroado com a presença, com o trono de Jesus Cristo. Amém? Eu quero orar nesse momento a todo aquele, né, que está nos ouvindo. Se você já tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, amém. Né? Que essa oração venha fortalecer esses relacionamentos. Mas se tiver alguma necessidade de arrependimento, né, que nesse momento você possa se arrepender, e se há alguma necessidade, né, de você realmente receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eis a grande oportunidade, né, porque você fazendo de todo o coração e de todo entendimento, você já fará parte desse trono, você já fará parte da glória de Deus. Pai, em nome de Jesus, nessa primeira parte do programa, Pai, nós queremos te agradecer, engrandecer o seu santo nome. Nós queremos, Pai, em nome de Jesus, declarar que nós somos seus servos, que o Senhor é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Que o Senhor, pelo Espírito Santo do Senhor, continue, Pai, nos dando força, continue nos dando entendimento, que o Senhor realmente, através da sua palavra, possa falar conosco, possa nos direcionar, para que a gente realmente possa se arrepender, se for o caso de alguma situação, para que a gente permaneça nos seus caminhos. Como diz a sua palavra, nós herdaremos o trono do Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer que nós herdaremos a sua presença por toda a eternidade. Em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus eu agradeço. Amém, igreja? Essa é a primeira parte. Nós agora vamos ao momento do louvor e adoração, né? Que realmente é um louvor, né, que fala de alegria, né? Alegria de estar com Jesus Cristo. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor e toda a majestade, pelos séculos e séculos. Amém. Já voltamos. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia, aleluia.
aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Amém, glória a Deus. Esse momento de louvor e adoração, né? A alegria está no coração, né? Um louvor, não é? Que fala muito, né, amados? Daquilo que na verdade nós estamos falando nessa primeira parte, né? Quanto é importante nós nos alegrarmos em Jesus Cristo, né? De todo o coração, né? Não seja uma alegria fingida realmente, uma alegria de servir, né? O príncipe da paz, né? Foi declarado que a verdadeira paz só tem aquele que conhece a Jesus, né? Então, quando a gente conhece realmente a Jesus, o Cristo como Senhor e Salvador, né? Nós temos paz, aquele vazio é preenchido pelo Espírito Santo, né? Pelo Espírito de Cristo realmente, né? Independente da circunstância, Ele nos dá paz, né? Então, como é importante nós declararmos, não é? Que Ele é a nossa rocha, né? Nosso porto seguro, a nossa salvação, né? Que com Ele não há mais nenhum tipo de condenação. Tudo se fez novo, né? Na minha vida, na sua vida, né? Tudo posso naquele que me fortalece, né? Posso pisar numa tropa, saltar muralhas, porque eu sei que quem vai à frente realmente é Jesus Cristo nas nossas vidas. Amém? Louvado e exaltado seja e é o Senhor Jesus nas nossas vidas. Amados, se você tem alguma pergunta, faça, por favor, através do Zap, não é? Meu número é 19, não é? 19-99305-2651. Se há realmente alguma pergunta, alguma sugestão, enfim, se sinta à vontade aí para você nos contatar. Programação da nossa igreja, né, da Igreja Batista Ágape em Indaiatuba. Às quartas-feiras nós temos o nosso culto de estudo e oração, né, nós estamos vendo, né, às quartas-feiras, né, os profetas menores. Já a primeira quarta-feira de todo mês, nós temos o culto da família para a honra e glória do Senhor. Nós, aos domingos, 10 horas, temos a nossa escola bíblica, né? Escola bíblica dominical, domingo às 10 horas. Já às 19 horas, nós temos o nosso culto, né? Culto de celebração. E no primeiro domingo de cada mês, o culto de ceia, né? Onde nós nos sentamos à mesa com Jesus Cristo, com o próprio Jesus Cristo, para cear, né? Um memorial, né? Memorial da sua vida, do seu sacrifício, né? De todos os benefícios, né? Da vida eterna que Ele nos proporciona. Nós estamos localizados, né? Na Avenida Visconde de Indaiatuba, 1173, bem em frente ali ao ginásio de esportes aqui de Indaiatuba. Também é fácil, muito facinho de encontrar. Amém? Vai ali na Visconde de Indaiatuba, 1173. Quando estiver se aproximando ali do ginásio de esportes, você já sabe que está muito perto. Amém? Venha nos visitar, né? Esteja conosco para a honra e para a glória do nome do Senhor. Bom, voltamos à segunda parte do nosso tema central, não é?
Eu quero agora, igreja, né, para que a gente continue realmente no livro, né, de Apocalipse, eu quero começar a falar agora dos pilares doutrinários de Apocalipse. Ou seja, o que é um pilar? É o que sustenta alguma coisa, tá certo? O pilar sustenta um prédio. O que sustenta Apocalipse? Né? O que sustenta esse pilar, ele não muda, ele não pode ser alterado. Se você tirar um pilar de um prédio, ele cai. Tá certo ou não? Então, o que nós vamos mostrar agora, né, são pilares doutrinários do Apocalipse. Por quê? Porque existem várias linhas, né, como a gente já falou, isso bem no início do programa, no programa 1. Nós falamos que existem várias linhas de entendimento de Apocalipse, mas existem alguns pilares doutrinários que não mudam. Não há como refutar, por exemplo, o primeiro pilar doutrinário, que Jesus voltará. Tá certo? Né? Você pode acreditar que ele vai voltar antes da grande tribulação, que ele vai voltar durante a grande tribulação, que ele vai voltar depois da grande tribulação, não é? Nós também vamos nos aprofundar, mas que ele volta, ele vai voltar. Então, primeiro pilar doutrinário de Apocalipse: Jesus voltará. Atos 1, 10, 11, igreja. Vamos lá. E estando eles com os olhos fixos no céu enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para os céus virá de modo como vocês o viram subir. Né? Então, amados, Jesus voltará. Né? E existe até uma linha teológica, né, que diz que quando isso foi ouvido, né, pelos que ali estavam, pelos apóstolos, né, eles pensavam que Jesus Cristo ia voltar de imediato, né, porque foi assim, né? Depois que ele ressuscitou, ele logo estava entre eles. Né? Então, é por isso, né, que os evangelhos, eles na verdade demoraram um pouco para serem escritos, né, porque na verdade estava todo mundo esperando o quê? A volta de Jesus. Tá certo? Então essa passagem realmente, né, dá um embasamento maravilhoso, essa certeza, né, que eu e você temos na volta de Jesus. Né? Outra está lá, abra comigo, primeira carta do apóstolo João 2. 1 João 2, 28, amados. Agora, filhinhos, permaneçam nele, né? Para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tende de nos afastar dele no dia de sua vinda. Que coisa maravilhosa. Nós acabamos de falar, né? Amém ou não? Acabamos de falar, né, daquilo que Jesus Cristo espera de mim e de você, que Jesus Cristo espera da sua igreja. Né? Tá certo? Permaneçam, né? Perseverem nele, porque quando ele voltar, quando ele se manifestar, e ele vai voltar, e ele vai se manifestar, nós tenhamos confiança. Todos nós, que nós não seremos envergonhados, nós seremos reconhecidos. Puxa vida, esse é o João, esse é meu filho, esse é o José, esse é meu filho, Marcos, filho, amém? Então que eu e você tenhamos essa confiança, né? Que nós seremos o quê? Né? Que nós não seremos envergonhados na vinda dele, nós não seremos confundidos, amém? Né? Então que você coloque isso no seu coração, que eu e você, nós, em nome de Jesus Cristo, nós não seremos o quê? Confundidos. Lindo isso, né?
né? Lindo, né? Realmente é uma passagem aí maravilhosa, né? Terceiro verso, evidentemente, não estarei falando de vários versos, eu peguei aqui apenas alguns versos. Terceiro verso, amados, que Jesus voltará. Mateus 24, 44. Evangelho de Mateus, se você pode ler comigo, né? Por isso estejam também vocês preparados. Olha só. Por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que você menos espera. Bom, o objetivo, né, nesse momento não é falar quando ele menos espera, mas o objetivo é o primeiro pilar. Jesus voltará. Novamente, que a gente esteja preparados, porque ele virá como um ladrão, tá certo? Quando nós menos esperarmos. Amém? Então esse realmente, amados, é o primeiro grande pilar, é o grande pilar, né, do livro de Apocalipse. Nós agora vamos, através da palavra, para o segundo grande pilar, que é ressurreição dos mortos. Né? Ressurreição dos mortos. Né? Nós vamos agora, nesse momento, né, para João 11, 25 e 26. Acompanhe comigo. João 11, 25 e 26. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Então haverá ressurreição. Jesus Cristo, ele é o quê? Ele é a primícia. Né? Então, amados, haverá ressurreição. Haverá ressurreição dos mortos. Né? Então eu vou repetir João 11, 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida de Jesus Cristo. Quem crê em mim, ainda que morra, ainda que tenha a morte física declarada, viverá espiritualmente. Todo o que vive e crê em mim, todo o que vive e crê em mim hoje não morrerá eternamente. Né? Tá certo? Então esse realmente é o segundo pilar, é a constatação, né, do segundo pilar do que é realmente, amados, do que é realmente a ressurreição. Bom, eu quero agora nesse momento, né, fazer com que a gente dê uma passada agora na primeira carta aos Coríntios 15. Nós estamos realmente, né, viajando um pouco pela Bíblia, e é importante, como eu já disse, nós termos em nossas mãos a palavra. Bom, nós vamos ficar um pouquinho agora na primeira carta aos Coríntios, escrita pelo apóstolo Paulo. Nós ficaremos um pouco aqui no capítulo 15, que trata realmente da ressurreição de Cristo, né? Trata também da nossa ressurreição. Então eu convido você, 1 Coríntios 15, 12. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como algum de vocês afirmam que não há ressurreição dos mortos? Então não há dúvida, não há nenhum tipo de questionamento. Se pregamos a Jesus Cristo que ressuscitou dentre os mortos, nós não podemos não afirmar que não haverá ressurreição para nós. Amém? Nós cremos em Jesus, na sua ressurreição, cremos na nossa ressurreição. Isso está absolutamente claro. E vai ficando mais claro ainda quando a palavra de Deus nos ensina, na continuação de 1 Coríntios 15, observe comigo a partir do verso 13.
E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. E é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos como por falsas testemunhas de Deus. Porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé para que vocês tenham. E vocês ainda permaneçam nos seus pecados. Amém? Então uma coisa tem a ver com a outra. Quando Jesus Cristo morreu naquela cruz, amados, para me salvar e para te salvar, todos os que andavam com ele, os discípulos principalmente, que andavam, que falavam como Jesus, que se comportavam como Jesus, todos eles falaram que, puxa, acabou. E agora, o que vai ser de nós? Ficaram acuados? Sim ou não? Sim. Ficaram todos acuados, escondidos. Só houve realmente a certeza, só houve realmente o fortalecimento da fé, da certeza de quem eles realmente estavam crendo e seguindo. Eles realmente puderam constatar, o espírito de cada um pôde constatar quem era Jesus Cristo na ressurreição. Amém? Então isso fortaleceu a todos sobremaneira, porque viram. Jesus Cristo, ele ainda ficou durante 40 dias, nós vimos, antes de ascender, antes de assuntar aos céus, ele ainda ficou 40 dias, não é? Amém? Então, a ressurreição, ela é o início do evangelho, o início da igreja, é o início das boas novas. Foi através daí, da ressurreição, amados, que houve realmente a constatação e o fortalecimento da fé. Senão, tudo aquilo que Jesus Cristo viveu, pregou, ensinou, como diz a palavra, foi vão. Jesus Cristo não morreu na cruz em vão. Amém? Vamos continuar? Vamos lá agora, a partir do verso 18, acompanhe comigo. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais o quê? Infelizes. Isso faz novamente o contraponto com quem? Nos lembra quem? Os apóstolos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes. Mas de fato, continuando no verso 20, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o quê? As primícias dos que dormem. Então, mas de fato, é concreto que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias, ou seja, o primeiro. Visto que, no verso 21, a morte veio por um homem, também por um homem veio o quê? A ressurreição. Que coisa maravilhosa, isso fortalece a minha fé. Deve fortalecer a sua fé e a minha fé. Por quê? Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em quê? Em Cristo. Vivificados em Cristo Jesus. Amém, igreja? Que palavra maravilhosa. Todos nós seremos o quê? Vivificados em Cristo Jesus. Não, pastor, mas e se Jesus Cristo voltar e eu estiver vivo? Amém. Amém. Você não terá morte natural.
né? O nosso corpo será o quê? Nossa alma, nosso espírito será o quê? Arrebatado. Nós vamos ver muito isso aqui, né? Em Apocalipse. Mas e se quando ele voltar nós estivermos mortos à carne? Porque quando eu e você, quando nós morrermos, e se morrermos antes da vinda do Cordeiro, né, nós imediatamente iremos para a presença dele, o meu espírito, o seu espírito. O meu corpo será enterrado, porque do pó ele veio, ao pó voltará, mas o meu espírito e o seu espírito voltarão. O meu espírito voltará para Deus. E a minha alma, que são as minhas emoções, o meu pensamento, também estarão comigo, também estará com você. Né? Então, amados, que essa palavra ela seja realmente rema nas nossas vidas. Né? E fechando esse segundo pilar, ressurreição dos mortos, acompanhe comigo, né? Continuando 1 Coríntios 23, 28. Acompanhe comigo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é o que, igreja? É a morte. Porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Que palavra maravilhosa. Jesus Cristo a primícia, ele é a nossa primícia. Ele é a primeira colheita da ressurreição. E depois quem virá a igreja? Virá sua igreja gloriosa, sem ruga, sem mácula. Amém? E tudo será entregue para a honra e glória do Senhor, a Deus. Amém? Que coisa maravilhosa. Unidade, fé, esperança. Todos nós reinando como um só corpo, como um só espírito. Né? Aquele que se entregou por nós e para nós. Amém? Então, esse é o segundo pilar, não é? Que é a ressurreição dos mortos. Então, nós vimos hoje nessa segunda parte. Primeiro pilar, Jesus voltará. Quando? Nós vamos ver. Né? Nós vamos ver aqui, né, aquilo que a Bíblia pode nos orientar. Mas que ele volta, ele volta. Antes da tribulação, da grande tribulação. Durante a grande tribulação. Depois da grande tribulação, mas ele volta. Segundo, ressurreição dos mortos. Amém? Não é? A saber que esses dois pilares, eles são as verdades centrais do livro de Apocalipse. Não é? São os dois pilares e a verdade central. Amém? Nós vamos falar também muito disso durante, né, quando nós estivermos estudando Apocalipse, quando nós estivermos estudando a revelação. Verdade central, igreja. Jesus voltará e haverá ressurreição. Tá certo? Amém? Então que o Espírito Santo do Senhor, né, esteja falando com você, que o Espírito Santo do Senhor esteja nos capacitando, que o Espírito Santo do Senhor esteja nos ensinando, não é? Fundamentalmente, que eu e você se fortaleça nesses dois pilares. Amém? Que a gente se fortaleça, não é? Nessas duas verdades centrais, não é? Que a gente acabou agora de nos aprofundar. Jesus voltará e haverá a ressurreição dos mortos, como houve a ressurreição de Cristo Jesus. Amém? Próxima semana nós continuaremos. Nós temos aqui, na verdade, mais pelo menos dois pilares, né, importantes,
que nós vamos ver a semana que vem, e com certeza vamos ver também características da segunda vinda de Cristo. Amém? Características da segunda vinda de Jesus Cristo. E aí vamos caminhando, aí vamos entendendo mais a palavra, vamos nos aprofundando. Então eu convido você, não é sempre, tá certo? Se você não está ouvindo ao vivo, né? Você se está no nosso canal, amém? Pegue todas as passagens, estude. Amados, compartilhe esse estudo, né? Esse estudo não é meu, não é seu, é do reino. Compartilhe. Importante, né? Nós termos esses pilares, esses conhecimentos, né? Isso vai nos fortalecendo. Estamos cumprindo realmente com alegria aquilo que Jesus Cristo nos pede, né? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Pedidos de oração, você pode me mandar se você tem algum pedido de oração, amém? Nós escrevemos o nosso pedido de oração na igreja, colocamos na arca, é o 19993052651, não é o meu zap, é meu número, amém? Você fica à vontade. Nós vamos agora para a oração final, né? Então, se você tem realmente algum pedido, né, coloque no altar do Senhor, feche os seus olhos que nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós te louvamos. Nós bendizemos o seu santo nome. Pai, te agradecemos a esse espaço. Pai, agradecemos a Ti essa aula tão importante, Deus. Que o Espírito Santo do Senhor continue nos fortalecendo. Que o Espírito Santo do Senhor continue nos dando entendimento. Que o Espírito Santo do Senhor continue fortalecendo a nossa fé e a nossa esperança, Pai. Que a gente entenda realmente esses pilares, que a gente entenda realmente para tudo aquilo que o Senhor espera da sua igreja. Que a gente entenda realmente, Pai, aquilo que o Senhor espera para que a gente preste mais atenção. Louvado e exaltado é e sempre será o seu nome nas nossas vidas. Muito obrigado. Em nome de Jesus eu oro. Em nome de Jesus eu agradeço, igreja. Vamos agora à bênção apostólica. Que o amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a consolação e comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja conosco, igreja. Para a honra e glória do nome do Senhor nós oramos. Amém. Muito boa tarde. Que você tenha um restante de domingo abençoado. Se você ainda não foi na igreja na manhã, que você vá agora à tarde. Que você tenha realmente um culto abençoado na sua igreja. Que você continue louvando e adorando e glorificando ao nome do Senhor. Um grande abraço. Fique com Deus, né? E que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Tchau, tchau.